Naquela ocasião, o calendário civil marcava o último dia de 2021. O país preparava-se para fechar a porta a mais um ano pandémico, alimentando todas as esperanças possíveis de que o seguinte é que finalmente devolveria a normalidade dos dias. Nessa data, nas margens do Alqueva, a esperança e a alegria eram já uma realidade para os jovens que ali se encontravam e que representavam muitos mais, que na Arquidiocese de Évora aguardavam pelos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Eles atravessavam o Grande Lago depois de peregrinarem um mês pela Diocese de Beja. Chegavam agora mais a norte para nova etapa neste itinerário que está a mobilizar a juventude católica para o verão de 2023. Uma das coisas que nós procuramos estabelecer neste itinerário é que todas as paróquias vão receber os símbolos, vão ter pelo menos 24, 48 horas os símbolos e vamos ter sempre um momento muito importante onde vamos tentar dentro desta pandemia, juntar o maior número de jovens e de pessoas para com os símbolos fazer caminho até às Jornadas Mundiais da Juventude. Por ali, tudo estava já alinhado para um percurso de proximidade às comunidades e determinado em partilhar a carga simbólica desta cruz e desta representação de Maria com a sociedade inteira. Não vamos fechar os símbolos dentro da igreja, vamos fazer com que os símbolos saiam, estejam presentes em diversos contextos, nas escolas, nos bombeiros, em diversas associações juvenis, grupos de futebol, etc., para que também haja este contacto e percebam a riqueza, não a riqueza apenas dos símbolos, mas aquilo que eles simbolizam, aquilo para onde nos levam e sobretudo esta riqueza, este amor, esta comunhão que depois se vai realizar nas Jornadas Mundiais da Juventude, porque quando falamos numas Jornadas Mundiais com a presença do Papa, com 1 milhão e meio de jovens, muitos se perguntam, mas como é que isso é? Como é que isto acontece? O que é que os une? E a cruz e o ícone Nossa Senhora é muito isto, é este sinal, estes símbolos agregadores de todos, aqueles que acreditam e aqueles que, porventura, pode ser também um fator de crescimento e comecem a querer, a acreditar e a perceber que faz sentido e que pode fazer sentido nas suas vidas seguir a Jesus Cristo. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços, à pressa no ar. Os jovens e o seu bispo tiraram estes símbolos das águas e carregaram-nos colina acima. Eram os primeiros passos desta presença na Arquidiocese de Évora. Uma oportunidade que Dom Francisco Serra classifica como graça para os que acreditam, mas também para os outros. E já está aqui a chamada. Levanta-te, não estejas sozinho. Sozinho és uma ilha. Acredito que os jovens vão despertar e acredito que os adultos vão perceber a importância e o impacto deste convite que estes símbolos nos vêm fazer. É um despertador que nos acorda para que nos levantemos e não estejamos em sono, em sonolência, mas em ação. Naquele instante já se antecipavam momentos e circunstâncias que se acreditava cheios de significado e potencial para tocar os jovens e revitalizar lugares de fé simbólicos na Arquidiocese. Nós, o ano passado, decidimos que em cada ano que faltasse para as jornadas iríamos colocar ou instituir uma igreja e um santuário JMJ. Na nossa Diocese temos o Santuário Nossa Senhora da Visitação em Montemor e o 23 por mês. Como sabe, sublinhamos sempre os 23 todos os meses. Vamos sublinhar em Montemor, onde o Dom Francisco vai instituir o Santuário Nossa Senhora da Visitação, como o Santuário JMJ da nossa Diocese. Também temos como patrono da nossa Diocese, também da JMJ, São João de Deus, também em Montemor, que também vai ser vincado nesse dia 23. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. É na elevação sobranceira à cidade de Montemor Novo que se ergue o Santuário de Nossa Senhora da Visitação. Um lugar de culto que, desde o século XVI, aqui recorda esse episódio da visitação a Santa Isabel que as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023 evocam com a expressão "E Maria partiu apressadamente". No dia 23 de janeiro, este lugar foi declarado na Arquidiocese de Évora como Santuário Jornada Mundial da Juventude.
Digamos que ele naturalmente já o seria, é um santuário votado a Nossa Senhora da Visitação, portanto, e o tema, como sabemos, da jornada faz este apelo a que nos levantemos para partir apressadamente para realizar e materializar a visitação. E este santuário naturalmente já o seria. No último mês, que coincidiu aqui com a peregrinação dos símbolos na Arquidiocese de Évora, ele foi oficialmente denominado como Santuário JMJ na Arquidiocese. É uma aposta da Arquidiocese a de, ao longo do tempo, ir associando lugares a este itinerário. Foi primeiro a Igreja de São Francisco, em Évora, e depois este Santuário Mariano, para que as comunidades se envolvam ainda mais neste itinerário. No dia 23 foi por aqui um momento intenso. Foi tal qual como Maria, diria eu. Depois de um dia cheio de atividades lá embaixo, na cidade, e já com a senda de vir à Senhora da Visitação, de empreender esse materializar dessa cena bíblica, digamos assim, já no final do dia, pegámos nos símbolos e trouxemos-los por aí acima, às costas, até ao monte, e fizemos efetivamente essa visita ao Santuário da Senhora da Visitação. Tu que andas à procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Os símbolos iniciaram o seu itinerário diocesano pela paróquia de Reguengos. Os jovens tinham ali a oportunidade de entrar no novo ano sintonizados neste apelo que partiu um dia de São João Paulo II. Acho que pela primeira vez estamos a sentir as jornadas em si, estamos em preparação já há cerca de 1 ano e meio, mas agora é que sentimos mesmo o que é o espírito de jornada e acho que é muito importante também para o grupo começar a ter noção o que é que vamos encontrar lá em Lisboa daqui a 2 anos. E acho que é muito importante para o grupo e também para a comunidade, para estarmos cada vez mais unidos. Estes símbolos ajudam-nos, deixam-nos um pouco mais confortáveis, deixam-nos o coração quente, porque poderá haver muitos jovens que estão agora connosco que ainda não sentem bem a chama e se calhar estes símbolos vêm aquecer o coração deles próprios, vêm deixar uma marca que daqui a 2 anos, em 2023, quando estivermos com os símbolos, com certeza isso vai fazer a diferença na vida deles. É uma experiência que estes jovens sabem ser apenas um convite e um apelo ao envolvimento numa realidade maior que acontecerá daqui a uns meses em Lisboa. Há pressa no ar para estarmos todos juntos, esperemos que sem Covid, mas todos juntos para receber estes símbolos que, apesar de tudo, eles nos unem e com a chegada do Papa, com certeza que nos vão unir cada vez mais e em 2023 vamos ser um só e isso vai ser o mais bonito de se ver em Lisboa. Não posso pensar que a jornada acaba naquela semana, vou viver aquela semana no máximo, mas também pensar que a preparação é muito importante e também o que vem depois, portanto acho que as expectativas estão bastante altas, mas também vai ser um encontro principalmente de mim, comigo e com Cristo. Os símbolos foram para já uma boa aposta para isso, para revitalizar grupos. E quando nós conseguimos numa paróquia, numa comunidade, independentemente da sua dimensão, revitalizar grupo, isso deixa marcas na comunidade, isso desassossega as pessoas. E essa foi a segunda fase, foi esses grupos começaram a alavancar uma dinâmica muito bonita com as comunidades, com os grupos de catequese, com os grupos de escuteiros, com os grupos de oração, com toda esta comunidade e este pretexto de receber símbolos fez com que as comunidades, a uma só voz, se preparassem para este grande acolhimento. Foi um mês inteiro em que os símbolos da Jornada Mundial da Juventude foram ao encontro de 31 comunidades da Arquidiocese de Évora, querendo sempre chegar a todos e sublinhando a proximidade com Maria, aquela que se pôs a caminho, apressadamente. E isso faz com que nós consigamos envolver os jovens, que são no fundo o grande público-alvo desta Jornada Mundial da Juventude, mas não só, e com essa relação com a Maria conseguimos trazer as comunidades. E conseguimos muitas vezes pôr as comunidades a falar com a sua vida aos jovens a relação que têm com a Maria.
E quando uma jornada se prevê fazer-se o caminho com Maria, na senda dos Passos de Maria, fazer a visitação que Maria fez, apesar dela ter ido sozinha, é muito importante que nós consigamos pôr aqui os nossos jovens a caminhar em grupo e a caminhar com as suas comunidades. E Maria, mais uma vez, coloca-se aqui ao serviço desta própria missão. Todos vão ouvir a nossa voz, sentimos os braços, a pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa só. E chegava a vez de Montargil. Os símbolos chegaram e permaneceram visíveis aos olhos de todos, no lugar que anuncia a localidade a quem por aqui passa, que convida a usufruir da paisagem. Desta vez impunha-se a imagem da cruz e da representação de Maria, a lembrar que a Jornada Mundial da Juventude também conta e espera pelos jovens deste lugar. Para Montargil é uma alegria muito grande para os jovens de Montargil e também um sinal de esperança. É até porque os jovens de Montargil que estão hoje nesta celebração e na recepção dos símbolos nunca participaram em nenhuma Jornada Mundial da Juventude. Então há uma curiosidade, há uma maneira de se lançar no acolhimento dos símbolos e de perceber o que é. E por isso para Montargil e para a Igreja é um sinal de esperança. Por aqui, ainda nenhum jovem da paróquia participou numa Jornada Mundial da Juventude. O facto do pároco já o ter feito tem despertado a curiosidade e o interesse dos jovens. Eu participei em 2 jornadas mundiais. Participei em 1989 com o Papa João Paulo II em Espanha, em Santiago. E o que partilhávamos agora foi isso que eu senti também, foi a universalidade da Igreja. Um grupo de jovens tão grande a falar em várias línguas e senti que o Papa João Paulo II, quando se dirigiu aos portugueses, aos jovens portugueses, já tinha saudades vossas, que a Igreja olha para os jovens. Foi isso que senti e esta mesma missão e herança que eu quero transmitir aos jovens de Montargil. Em Montargil rezou-se o terço, no meio da rua, porque para os jovens a fé não é motivo de vergonha, mas de orgulho. Um gesto que não impõe nada a ninguém, mas não deixa de interpelar os que se questionam e andam em busca de respostas. O mundo hoje oferece-nos um conjunto de propostas muito cheias de luzes e muito cheias de som, e nós temos para oferecer silêncio. E às vezes parece que estamos aqui em pé de desigualdade. Parece que as ferramentas que temos são mais fracas do que tem o mundo. E parece que a linguagem que utilizamos está mais hermética do que aquela que o mundo usa, que é só facilidades. Mas este mês também provou isso, provou que o silêncio e a palavra certa, no meio certo, fez a diferença e fez grupo. E temos que continuar a fazer grupo porque queremos chegar a Lisboa em diocese. Para os jovens e aqueles que por aqui têm a missão de os envolver em igreja, este foi um momento único e mobilizador. Sentimos uma grande energia e sentimos o amor universal, não é? Queremos dar aqui o nosso contributo a nível local, mas por um mundo mais justo e solidário, e acho que hoje é um dia muito importante. Uma visita perante a qual não ficaram indiferentes as autoridades civis, que valorizam o que promove valores e dinamismo entre os mais jovens. Obviamente que o primeiro também é dar notoriedade ao nosso território, é ter esta oportunidade de mostrar um pouco que estamos cá e o que temos para oferecer. Mas eu penso que nesta altura o mais importante ainda é que esta iniciativa mobiliza-nos a todos em prol de uma causa que é muito nobre. Portanto, o facto de termos esta peregrinação dos símbolos aqui une-nos em torno do amor, em torno da fraternidade, em torno da união entre os povos. Por aqui os símbolos, sendo dos jovens, são também sinal de igreja e proximidade do transcendente, e essa é uma realidade transversal às gerações, jovens ou mais idosas. Havendo um lar da misericórdia em Montargil, que eu costumo chamar que é o jardim da paróquia, não podia ser de outra forma passarmos por lá para levar os símbolos e para rezar com os nossos avós. É um detalhe muito importante, de esperança, especialmente para aqueles que efetivamente são mais velhos, que foram os mais penalizados por tudo isso,
porque a nossa ânsia de os proteger também nos obrigou muitas vezes a afastá-los. Nós vivemos aqui no Concelho de Pontessor um território que é envelhecido e que, portanto, tem muitos idosos institucionalizados e muitos idosos também sós. E, portanto, este é mais um sinal que nós podemos simbolicamente dar, mas também lhes dizer que estamos cá e que estamos juntos, e eu acho muito importante, efetivamente. A presença no lar da Misericórdia fazia assim todo o sentido. Até porque, como lembrava o padre João Luís, os símbolos vão sempre ao encontro de quem os espera. Momentos de oração no espaço público ou no interior da igreja. Esta foi para os jovens de Montargil a experiência motivadora para o caminho em direção às jornadas. E este é um desafio para todos, para os jovens ou para quem simplesmente teve por missão conduzi-los por este território. Hoje pediram-me para ser condutor e eu com todo o gosto acedi, de levantar às 6h30 da manhã, ir buscar a carrinha mais os símbolos e andar todo dia e cá andamos nisto. Os símbolos pelo mundo inteiro, a vencer distâncias, a aproximar os jovens. Por acaso pensei nisto durante a viagem e depois no fim até me dei ao trabalho de ver quantos quilómetros fiz de uma paróquia para a outra e foi 94 quilómetros. E multiplicando isto pelos dias e pelos anos que isto, durante sei lá quantos anos isto já dura, isto são milhares ou milhões de quilómetros que estes símbolos percorrem o mundo inteiro. Foi um itinerário que na Arquidiocese começou no último dia do ano e se concluiu na cidade de Évora no dia 30 de janeiro. No Largo dos Colegiais, a casa que prepara os futuros sacerdotes da Arquidiocese de Évora, também estava no itinerário dos símbolos. A presença nos claustros deste espaço era sinal e apelo à disponibilidade e entrega dos jovens no seguimento de Cristo. Que os jovens sejam capazes de ouvir a voz desse Cristo ressuscitado que está a fazer um convite muito, muito concreto para as vidas dos jovens, que é segue-me. Precisamos de jovens corajosos, jovens com muita força e para pronunciar o que Nossa Senhora diz: sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Tu que andas à procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu... Na cidade de Évora, os símbolos percorreram lugares e instituições onde a dimensão do serviço e da comunidade estão bem presentes. Assim foi nos bombeiros da cidade, mas também nas forças de segurança, com a cruz e o ícone mariano, a visitar o quartel da Guarda Nacional Republicana e a passar também pela esquadra da Polícia de Segurança Pública. Uma visita que é mais presença e que sublinha a importância destes setores da segurança como realidades de apoio e serviço à comunidade. E se nós pensarmos isto no início, para desassossegar jovens e para desassossegar comunidades crentes, não sei se tínhamos tanta certeza de que isto iria extravasar essa dimensão. E conseguimos efetivamente desassossegar outros, ou que não iam à igreja há muito tempo, ou que não entendiam esta vivência da fé viva, na rua, no contacto, no encontro. E eu acho que conseguimos fazer isso. Não estava nos nossos planos, diria eu. Queríamos desassossegar jovens, queríamos fortalecer comunidades, queríamos fazer diocese, queríamos fazer pastoral juvenil. Este caminho que quis ir ao encontro de todos não esquecia a Câmara Municipal da cidade, que já manifestou a sua disponibilidade e apoio ao período das pré-jornadas. Vamos receber aqui em Évora alguns milhares de jovens em 2023. Acompanharemos naturalmente as jornadas que se irão realizar no país e procuraremos recebê-los aqui da melhor maneira, mostrando que estamos uma cidade aberta, uma cidade de cultura, uma cidade que quer construir esse futuro mais grandioso, mais justo para os jovens, para estas gerações e para as gerações futuras. E, portanto, é com este sentimento de alegria, de um coração aberto à recepção que aqui temos, para podermos transformar esta nossa sociedade para
melhor que acolheremos todos os jovens aqui e colaboraremos naturalmente com a Igreja nesta jornada. Este acolhimento, mas também a abertura da sociedade a estes símbolos, reforçam ainda mais o balanço positivo deste percurso pela Arquidiocese de Évora. Queria sublinhar, sobretudo, a passagem, a apresentação dos símbolos aos municípios, assembleias, à GNR, à PSP, às câmaras municipais que nos receberam, e creio que esta também foi uma passagem muito positiva e um elemento a destacar na peregrinação dos símbolos. Foi a abertura que, fora da Igreja, se sentiu à questão das Jornadas Mundiais da Juventude e à Igreja, em que os municípios, os lares, as instituições, e podia sublinhar várias, sempre se mobilizaram estavam receptivas e percebi que estavam também sedentas de perceber o que é que isto é e se podiam também eles participar e como podiam participar. E nunca quisemos que os símbolos estivessem parados ou que estivessem dentro de igrejas e de catedrais. Quisemos que eles viessem para a rua, quisemos que eles fossem ao encontro das pessoas que ou estavam confinadas ou porque estavam mais afastadas da igreja ou porque estavam nas suas vidas do dia-a-dia. Então nós quisemos sempre isso, que os símbolos fossem ao encontro das pessoas, fossem para a rua. E quisemos outra coisa, que eu acho que conseguimos, que as próprias pessoas, ao estarem em contacto com estes símbolos, elas próprias se tornassem símbolos de Cristo vivo na vida dos outros. Mas foram os jovens os que mais intensamente viveram esta experiência. Apesar de nunca ter experienciado na primeira pessoa uma jornada, sei a importância que é este sermos igreja e estar em comunhão com a igreja, com o Papa, e portanto, a pouco e pouco as coisas foram encaminhando e também fui percebendo que se estou aqui é porque fui chamada e também tenho que ser instrumento e pronto, e é encarar isso com naturalidade e tentar ao máximo ajudar os jovens a viver este percurso. Receber os símbolos é, em primeiro lugar, perceber que nos temos que pôr a caminho e que há um caminho que começamos a percorrer até às jornadas, não é? E que este caminho conhecido e é também um caminho da nossa vida que não vai terminar nas jornadas. Receber os símbolos e ter os símbolos connosco é perceber e sentir que diante destes símbolos passaram milhares, se não milhões de jovens que cruzaram as suas vidas com estes símbolos e a fazer parte desta grande comunidade e estar em comunhão com toda a Igreja e com o próprio Papa. Os símbolos passaram por 70 comunidades e Dom Francisco Senra acredita que esta experiência poderá relançar a participação dos jovens na Igreja. Acredito que surja uma rede de grupos juvenis, paroquiais, uma revitalização dos movimentos juvenis, são vários aqui na Arquidiocese, e acredito também que vai ser crescente esta onda. Aliás, desde que chegaram os símbolos até hoje, foi sempre crescente. Se há alguma coisa lhe posso dizer a olho nu, é que surpreendeu absolutamente tudo, superou o que poderíamos imaginar, juntaram-se pequenas multidões, congregou famílias, filhos, pais, avós, os jovens foram inexcedíveis e aquilo que se passa no coração faz crer que seja uma luz nova de esperança. Foi um mês inteiro em que os símbolos da Jornada Mundial da Juventude foram ao encontro de 31 paróquias da Arquidiocese de Évora, querendo sempre chegar a todos e sublinhando a proximidade com Maria, aquela que se pôs a caminho apressadamente. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.